Para concluir, senhor presidente, a social-democracia, ela foi a nossa opção, como de muitos países, vereador Antônio Luiz Neto. Entretanto, vários países também enfrentam problemas sérios no que se refere ao arcabouço criado do welfare state, muito em função do seu peso no que se refere a empresas estatais, por exemplo. Por isso que na década de 80 e década de 90, muitos propuseram e foram denominados de neoliberais a redução do tamanho da social-democracia, devolvendo ao mercado empresas estatais pela via da privatização e também o estabelecimento, vereador Hélio Guabiraba, de um respeito às finanças públicas, fazendo com que as finanças públicas não ficassem no vermelho, ou seja, a defesa intransigente e a responsabilidade fiscal. Os neoliberais também, que surgiram com Margaret Thatcher como sua grande inspiradora, fonte inspiradora, defendiam também a regulação do mercado pela via indireta. Enquanto o social-democrata, ele regula o mercado pela via direta, vereador Heriberto Rafael, através das empresas estatais, como por exemplo siderúrgicas, ou empresa petroquímica, ou até mesmo empresas como Petrobras, que regulam o preço porque estão muitas vezes em monopólios estatais, os neoliberais passaram a defender a ideia de que era preciso controlar o mercado de forma indireta, através de agências reguladoras. Daí a ideia de Anatel, ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de da Aviação Civil. A lógica é, nós podemos controlar o mercado pela via indireta. Percebam que isso, inclusive, é o que faz diferença em termos de liberais e neoliberais, porque o liberal ele não aceita sequer qualquer tipo de amarra ou de controle do mercado. O neoliberal aceita, desde que seja pela via indireta. O socialista ele domina tudo e o social-democrata domina de forma direta em convívio com a iniciativa privada. Esses modelos, portanto, são modelos que coexistem e que, de acordo com o momento histórico, um pode ter maior força do que outra, ou opções estão à disposição da população através de projetos políticos distintos. Mas o fato é que o Brasil, que iniciou a sua trajetória constitucional de 1988, com um welfare state, de grande envergadura, não apenas do que se refere ao estado do bem-estar social, da previdência, da assistência, da saúde para todos, mas também com uma forte participação do Estado na economia, através inclusive de grandes monopólios, como as telecomunicações. O Brasil passou, nos anos de 1990, a partir principalmente de 1995, por uma grande reforma na sua ordem econômica. A ordem econômica atual, a ordem econômica constitucional, ela não se parece com a ordem constitucional de 1988, principalmente por conta das privatizações que aconteceram, e felizmente aconteceram, durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso. O maior exemplo disso são as telecomunicações, que hoje nós temos como um modelo paradigmático. O fato é que o Brasil ele patrocina reformas neoliberais ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso, algumas reformas ainda também nos governos do presidente Lula, e posteriormente o Brasil tem uma guinada durante o governo Dilma Rousseff, mais de forte intervenção do Estado na economia, o que levou, juntamente à quadrilha que foi colocada para comandar a Petrobras, e também outros ministérios importantes, ao
a esse desarranjo completo que nós vivemos. Desarranjo social, desarranjo econômico, desarranjo político. Ou seja, não foi obra fácil e não foi obra de um único agente, nem de forma instantânea o contexto social de tumulto que nós vivemos e lamentamos a cada dia, inclusive que faz com que tanta gente que produz, queira produzir fora do Brasil, porque encontra em outros lugares elementos atrativos para o investidor e que aqui falta em grande quantidade. Eu fiz toda essa síntese, presidente, para dizer que a ideia de uma opção pelo centro, ela faz sentido. Ela faz sentido porque ninguém defende, ninguém pode, de forma baseada no que tudo que a humanidade já experimentou, defender o retorno de um regime baseado na tirania como é o socialismo. E também não podemos defender no Brasil, não faz o menor sentido a implantação no Brasil de um laissez-faire, laissez-passer. A nossa realidade é de uma população que precisa da proteção. E isso se dá através da nossa rede de proteção social do welfare state, que é caríssimo, que a cada dia fica mais caro, principalmente por conta do custo da previdência. Mas nós precisamos encontrar uma forma de resolver esse custo, que é um custo que não para, gigante, e que não seja apenas para buscar o equilíbrio momentâneo, mas futuro. O equilíbrio futuro, ou o segredo do sucesso futuro, depende da educação. Enquanto a gente continuar com essa escola vergonhosa que nós temos no Brasil, que nos coloca entre as piores redes do planeta, de acordo com dados da OCDE, o futuro do bem-estar previsto na Constituição vai ficar distante e o peso da assistência vai ficar crescente. Nós temos muita gente se aposentando e nós temos muita gente que está crescendo e que não vai trabalhar, não vai conseguir um emprego, vai ter que cair na conta da assistência. Então, aqueles que trabalham e trabalharão, terão que trabalhar muito e durante muito tempo para pagar a conta dos que se aposentarão e para pagar a conta dos que não trabalharão, porque estarão na assistência, isso tudo em conformidade com o estabelecido pelo texto constitucional. Então, para o futuro, o que nós precisamos é cuidar da criança hoje, para que no futuro ela trabalhe, pague impostos, para que ela viva do seu sustento e dessa forma ela possa optar, inclusive, pelos serviços públicos ou pelos serviços privados. Mas para o presente, nós precisamos essencialmente de um presidente responsável, que cuide das contas públicas, que traga um projeto de nação, que procure defender a moralidade, que convença o brasileiro de que não há alternativa que não seja pela via democrática. É importante, inclusive, salientar que muitos que são agora intitulados como de direita, não são de direita, porque não estão no campo da liberdade. Quem defende golpe de Estado não pode ser confundido com aqueles que defendem a liberdade de forma intransigente, porque a liberdade, ela é encontrada num país como o nosso, que é uma democracia, pela via da escolha da maioria da população a partir do voto. Então, faz sentido, presidente, que nós tenhamos em outubro uma opção segura e que essa opção segura ela seja da maior parte da população para que haja a restauração da tranquilidade, do sentimento de normalidade na política. Sem política, nós não conseguimos visualizar o nosso futuro. E sem visualizar o nosso futuro,
nós podemos caminhar, inclusive, para o precipício sem saber que estamos fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.